Imagina você estar no meio de uma entrega importante e do nada a sua aplicação em nuvem para de responder. Você tenta reiniciar, checa o código, checa o banco de dados, mas nada resolve. Será que o problema é seu ou será que o serviço de nuvem está instável? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como verificar se um serviço de nuvem está fora do ar, como comparar os principais serviços da Azure, AWS e Google, e ainda como entender o que muda de verdade entre os tiers, tipo Free, Standard, Premium. Fica até o final, porque essa parte pode te ajudar a evitar sustos e economizar dinheiro. Vamos começar com algo simples, mas que muita gente ignora: o status dos serviços em nuvem. Se algo deu ruim, o primeiro passo é verificar se o problema não é global. Na Azure, na AWS e na Google, existem portais que são atualizados praticamente em tempo real com o status de todos os serviços. E eu vou mostrar um pouquinho como que vocês visualizam isso. Vocês podem filtrar por região, vocês podem filtrar por recurso. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um pouquinho desses painéis. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento de tela para poder mostrar para vocês. Então aqui está a minha tela. Aqui é o painel de status da Azure, tá? Então deixa eu dar uma atualizada aqui nele, porque ele já estava aberto. Então impacto atual, tá? Então não existe serviço impactado no momento, tá? Não existe um issue reportado no momento para os serviços da Microsoft. Quando eu clico em Américas, eu consigo ver todos os serviços que estão disponíveis, tá bom? Então, por exemplo, aqui o Azure Function, ele está disponível em todas essas regiões. Se você ver, por exemplo, algum outro recurso aqui, ó, por exemplo, o Azure VM Image Builder, ele não está disponível, por exemplo, em Canadá East, tá? Se eu pegar aqui algum outro recurso, por exemplo, Azure Virtual Desktop, ele não está disponível em West Central US. Então, esse painel é importante porque além de você ver se o serviço ele está disponível, você também consegue ver se o serviço existe naquela região, porque como eu comentei anteriormente, não são todos os serviços que estão disponíveis em todas as regiões, tá bom? Então essa tabelinha aqui também é importante para que vocês possam entender na hora de criar um recurso se ele está disponível na região desejada. Na AWS também existe um painel, né, que ele é atualizado quase em real time. Tá vendo que ele foi atualizado há menos de um minuto atrás. Aqui tem o status dos serviços também, tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó, o API Gateway disponível nesses últimos dias, por região, tá? Então aqui vocês podem ver que tem no Canadá Central, no México Central. Então aqui tem todas as regiões que esse serviço tem disponível e qual foi a disponibilidade dele, né? Se ele teve alguma instabilidade nos últimos dias. Aqui eu posso filtrar por localização. Então vou colocar, por exemplo, América do Sul, né? South America. Vocês podem ver que o serviço de CloudFront, por exemplo, da Amazon, ele esteve disponível nesses últimos dias sem nenhum tipo de problema. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque nas últimas semanas a gente teve algumas indisponibilidades com alguns provedores de nuvem pública, tá? Então, quando você tem uma aplicação hospedada na nuvem, como eu comentei, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se o serviço está disponível globalmente, tá? E aí, se o serviço estiver disponível, aí você parte
para outros troubleshootings, verificar o código, verificar o banco de dados, dependendo do tipo da aplicação e outras coisas. Mas olhar esse status de serviço é um ponto muito importante, porque às vezes é só isso, né? Só tem uma indisponibilidade global e aí você acaba mexendo em outras coisas sem ter a necessidade, tá bom? Então isso aqui é um pouquinho dos painéis de status, tanto da Microsoft quanto da AWS. Lembrando que eu vou deixar os links na descrição do vídeo para vocês poderem acessar e olharem com mais calma. Agora vem uma parte muito interessante: entender os recursos equivalentes entre as clouds públicas, tá bom? Isso é importante porque tem gente que é mais acostumado com Azure, tem gente que é mais acostumado com a AWS, mas pode ser que vocês precisem utilizar uma nuvem, né, um provedor de cloud que você não é acostumado, você não tem tanto conhecimento. Então é importante saber o depara entre os nomes dos recursos. Numa teoria geral, o conceito de nuvem, o conceito de cloud, ele é o mesmo para todos os provedores, mas todos eles possuem diferenças, mesmo que mínima, entre o funcionamento de um recurso e outro, tá bom? Aqui eu estou trazendo o depara dos nomes, tá? É interessante vocês verem isso. Por exemplo, se você quer uma máquina virtual, na Azure você chama Virtual Machine. Já na AWS, você chama EC2, né, que é o Elastic Computer Cloud. Já na Google, você chama Computer Engine. Serviço de containerização, por exemplo, na AWS é o EKS, que é o Elastic Kubernetes Services. No Azure é AKS, que é o Azure Kubernetes Services. No Google é o GKE, que é o Google Kubernetes Engine. Então, você vê que não muda muito entre os nomes, mas tem uma diferença. Por exemplo, a function no Azure, né, que você pode ali armazenar publicações, aplicações, API ou aplicação API principalmente, né? Você tem ali o Azure Function na Azure, na AWS você chama Lambda. Esse é um serviço bem usado. No Google você já chama Cloud Function, que é mais parecido com o nome da Microsoft. Eu sou mais adaptado com o Azure, tá? Que é o que eu mais utilizo no meu dia a dia. Particularmente, eu acho os nomes da AWS um pouco mais diferentes. Se vocês olharem a tabela, vocês vão ver que entre Azure e Google os nomes eles são um pouco parecidos, e o da AWS os nomes são um pouquinho diferente. Um outro serviço também que é bem conhecido é o DNS. Então no Azure ele chama realmente DNS e na AWS ele chama Rota 53 e no Google chama Cloud DNS. Então você vê a diferença entre o nome dos recursos, né? A própria Microsoft ela tem uma tabela oficial, tá? Chamada Azure Server Comparison to AWS and Google. Eu vou deixar esse link aqui na descrição também para vocês poderem explorar depois, tá bom? Mas é importante que vocês tenham essa noção de comparação entre os recursos dos provedores de nuvem pública. Agora vamos para um ponto que pode estar pesando no seu bolso: o tier dos serviços em nuvem. Cada recurso de nuvem tem níveis, então ele pode ser um tier gratuito, né, um tier free, ele pode ser um tier standard padrão, ou ele pode ser um tier premium. Tem recursos que tem até outros tiers ou categorias dentro do mesmo tier, tá? Então isso é muito importante, porque em cada um deles muda tanto o desempenho quanto as funcionalidades e obviamente o preço, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos da Microsoft
de recursos que tem alguns tipos de tier e configurações que mudam entre eles, tá bom? Então você pode ver aqui, ó, que um app service, né, que é onde você hospeda a sua aplicação web ali, que a gente já comentou como criar em alguns vídeos atrás. Você tem o Free, olha que a capacidade dele é 1 GB de RAM e 1 GB de Store, e você não paga nada por ele, ele é grátis. Já o Share, você já paga aqui R$ 9,49 por site publicado e a capacidade dele é a mesma, tá? E aqui fala para que serve esse tipo de tier. Então, para fazer experimento, para usar como aprendizado. Ele não tem SLA, então se acontecer algum problema, a Microsoft não tem um SLA ali alto para poder recuperar esse tipo de serviço. Então aqui tem algumas características. Já o Basic, você pode ver que tem um B1, B2 e B3, e cada um tem um preço, e a capacidade também já aumenta de 1 core, 2 core, 4 core, e aqui já diz as características. Então um tráfego baixo, que não requer um auto-scale ou um traffic management configurado. Então essas aqui são algumas das características. E aí aqui você já vem para outras versões. Então Premium, por exemplo, High Performance, tem Reliability, tem escalabilidade. Então já é um app service para aplicações mais robustas, para aplicações já testadas. Então, se você está usando um ambiente de dev e de homologação, você pode usar um tier mais básico, né? Um standard, por exemplo. Se você está usando um ambiente de produção, o ideal é que você já utilize um premium para você ter todas essas questões de reliability, de escalabilidade, de um SLA maior, de funcionalidade do recurso, né? A Microsoft oferece aí 99,8% de disponibilidade para quase todos os recursos, mas é importante que vocês entendam que não em todos os tiers, como eu comentei aqui, mostrei para vocês. No Basic, essa disponibilidade no Free, no Share, né? Na verdade, essa disponibilidade não é garantida pela Microsoft. Aqui eu trouxe alguns outros serviços aqui, tá? Por exemplo, o API Management. Ele tem aqui também 3 tipos de tier. Tem o Basic, que é para desenvolvimento e teste. Tem o Standard, que é para leitura de produção, né? Então, o aplicativo está em produção, mas ele é só para leitura. E ele já tem suporte a network isolada, então isso aqui é bem interessante se você não quer expor a sua API externamente, né? Só quer que ela seja consumida ali pela sua aplicação mesmo, que está dentro do Azure, num web app ou uma function. E aqui você tem um Premium que já oferece outras funcionalidades, né? A escalabilidade é uma das coisas que a maioria dos serviços só vão te oferecer se tiver no Premium, tá? Então aqui também tem essa comparação entre os recursos de API. Esse aqui é um recurso que, se tiver no Premium, ele já é bem puxado de valor, mas dependendo da sua aplicação é necessário. Um outro que eu trouxe aqui é o MySQL, tá? Então também tem diferença. Vocês podem ver aqui, ó, que no General Purpose você tem esses vCOIs. No Business Critical você tem esses vCOIs aqui disponível. A memória por core, né? Então também existem vários tiers aqui no SQL, tá vendo aqui? Se eu escolher um B1, eu tenho aqui um vCore e dois de memória. Se eu escolher um B2, 2 e 4, e assim sucessivamente. Aqui eu estou falando de um tier mais baixo, um standard mais baixo. Então ele diz aqui, ó, que é para não produção, né? Para itens de não produção, desenvolvimento, teste. Já o General Purpose,
aqui eu já tenho uns tiers um pouco melhores, e aí no Business Critical melhores ainda, né? Então aqui você também tem essa comparação de quando escolher cada tipo de tier. Geralmente Basic e Standard são usados para ambientes de não produção, tá? Então desenvolvimento e homologação. E os tiers mais avançados, né, os prêmios são usados mais para ambientes de produção onde realmente o usuário vai estar acessando, porque os ambientes mais baixos o usuário não vai estar acessando em tempo real. Vai ter uma atualização da aplicação e vai ter algum tipo de teste momentâneo. E é importante também de comentar que esses X eles podem ser ajustados durante a utilização, né? Então, eu tenho um standard, eu posso mudar para um premium? Você pode fazer essa mudança. Eu até mostrei isso em uns vídeos atrás de como a gente mudava o tier de uma máquina virtual e de um web app. Então, se você não viu, você também pode conferir lá nesses vídeos. Saber escolher o tier certo pode reduzir até 40% dos seus custos e ainda garante que você pague por algo que você realmente precise utilizar, né? Então é importante saber qual tier você está escolhendo de acordo com a característica da sua aplicação. Então agora você já sabe como verificar se um serviço está disponível ou não, como comparar os nomes dos recursos, né, entre as nuvens públicas e como escolher o melhor tier de acordo com as características da sua aplicação. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos e me conta aí nos comentários. Você já passou por alguma indisponibilidade na nuvem que te deu dor de cabeça? E de todas essas diferenças entre Azure e AWS, qual provedor você mais usa? Qual provedor você mais gostaria de aprender mais? Então, deixa aí nos comentários do vídeo também para a gente ir ajustando o conteúdo de acordo com o andamento do canal. Tamo junto, pessoal.